Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus no livro de Salmos, Salmos 24. Salmos 24. Abra a palavra e abra também o seu coração. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abram-se corações antigos, corações novos, abram-se para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o nosso Senhor forte e valente. É o Senhor dos Exércitos. Abra o seu coração para que o Rei da Glória entre. Para que o Rei da Glória possa lutar as lutas que são suas, para que Ele te acompanhe, para que Ele te conduza e que Ele vá à frente às suas batalhas. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. E talvez você me diga, mas pastor, quem é que pode subir à presença do Senhor? Quem pode estar na presença de Deus? A palavra do Senhor no verso 4 diz: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. São esses que habitam na presença de Deus. São aqueles que têm no Senhor a sua fortaleza, a sua esperança, a sua alegria. São aqueles que encontram no Senhor a disposição de coração para fazer as coisas que glorificam o nome deste Rei da Glória. Abra o seu coração para que o Senhor estabeleça o seu trono e conduza os seus passos dia a dia. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar contigo nessa manhã. Traga ao altar do Senhor as suas angústias, medos. Traga ao altar do Senhor as suas desconfianças. Traga ao altar do Senhor aquilo que você já perdeu a esperança, para que Ele renove. Não permita que as circunstâncias difíceis, não permita que palavras ditas ou negadas entristeçam a sua alma e o seu coração. Mas deixe que o Rei da Glória conduza todas as coisas na sua vida, conduza os seus passos, direcione você aos sonhos que Ele tem para você, aos planos que Ele traçou para a sua vida. Confie nele, que é o Rei da Glória, para que a glória dele se manifeste na sua vida e te leve à transformação e à mudança que Ele tem guardado para você. Eu te convido a orar comigo nesse momento, a curvar a sua fronte, a continuar com o seu coração aberto e deixar que o Espírito Santo ministre na sua vida nessa manhã. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ao Senhor que é o Rei da Glória. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa adentrar os portais antigos dos nossos corações
que o Senhor possa adentrar as nossas vidas. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que abram-se os portais, que abram-se as portas antigas, que toda a dureza de coração caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que possamos, Deus, levar e conduzir o Senhor ao trono da nossa vida, Deus. Para que o Senhor seja não apenas o Rei dos céus, mas também o Rei dos nossos corações. Reina, Senhor, nas nossas vidas, reina nas nossas esperanças, reina, Senhor, sobre as circunstâncias adversas que nos tomam a esperança, a alegria, a disposição. Que o Rei da Glória estabeleça o seu trono em nossos corações e que a glória do Senhor encha todo o nosso interior, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito adentre os nossos corações essa manhã, Pai. Ministre com poder, com autoridade, e nos leve, Senhor, a fazer o melhor e o maior louvor para o Senhor, Deus, com as nossas almas e não apenas com os nossos lábios. Que possamos cantar com alegria, com disposição. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos cantar ao ponto das nossas vozes romperem os tetos dessa igreja, Senhor, e chegar ao altar da Tua glória, Pai, trazendo a Tua presença até este lugar, Senhor, adentrando os nossos corações. Abram-se corações, abram-se portais, abram-se portas antigas, abra-se para que o Senhor adentre, para que o Senhor transforme, para que o Senhor ministre com poder e autoridade. Nós oramos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, justo, cheio de graça e misericórdia, que derrama sobre nós o seu amor de forma generosa. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe os nossos louvores, as nossas orações, tudo que for acontecer aqui hoje, que Teu Espírito Santo esteja direcionando, Pai, porque não é para nós, mas para o Senhor, que cantamos, que oramos, que louvamos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém, irmãos. Que nós possamos glorificar e engrandecer a esse Deus e que possamos estar com o nosso coração aberto para que Ele fale conosco. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé? Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre tudo, sobre a terra, sobre eu e sobre você.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Graça e paz a todos. O Senhor tem falado com você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. E comigo Ele já falou profundamente, né? E a gente observa que não só o mundo, mas muitos cristãos estão fazendo ao contrário do que está falando no hino de hoje, né? De fora para dentro. Preocupado com o estereótipo, com a fisionomia, a ciência, trabalhando só em cima disso, para que cada dia fique mais bonito, mais rejuvenescido. Mas como sempre o Senhor vem em contramão do mundo, né? Porque o mundo pensa uma coisa, mas as coisas de Deus são diferentes. É de dentro para fora. Que essa palavra também possa ficar no coração dos irmãos. Vou pedir para os irmãos abrir no livro de Mateus, capítulo 26. Graças a Deus. Uma palavra que me chamou muita atenção hoje. Perdido aqui, irmãos. Eu meditei na parte da manhã aqui, agora já estou procurando aqui. Só um minuto. Louvado seja Deus. Mateus 25, 14. E Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e pôs para tomarem conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. A primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha 100 moedas saiu e fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500. Ou melhor, entregou 1000, né, irmãos? Dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja aqui, estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você é fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque o texto é grande, né? Mas percebemos que o Senhor a cada dia e a cada um de nós, Ele dá uma porção. E já foi pregado aqui, já foi ensinado que tudo que o Senhor faz em benefício nosso, não é só para nós,
é para compartilhamento com os irmãos, com a obra do Senhor, com tudo que tem que ser feito. Então vemos que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, e o Senhor deu uma medida para cada um. Ele deu dons para cada um. Eu consigo rebocar uma parede e pintar com facilidade. Alguns não conseguem. Esse não é o meu dom. Mas será que o Senhor se esquivou de dar algum dom para você? Eu acredito que não. Eu acho que uns conseguem fazer outras coisas que eu não consigo. E assim a obra do Senhor é feita, com os dons que Ele nos dá. E um dia Ele irá requerer. Aí você fala, eu tenho que dar o dízimo. Eu vou corrigir um pouco a língua portuguesa, porque eu não estudei muito, mas eu vou ter que corrigir. Porque como que nós podemos dar uma coisa que não é nossa? Eu acho que a palavra correta seria devolver. O Senhor nos dá 100% e requer. Ele pede com educação que nós demos 10%. Então, que nós devolvemos 10%. E de todos os dons, Ele vai cobrar um dia. Eu te dei o dom tal. A irmã Cláudia ensina as crianças, ela põe um dom dela de fora, aqui ensina as crianças. Tudo para crescimento da obra. As irmãs limpam a casa, vem aqui e limpa o templo. É crescimento da obra. Então o Senhor irá requerer no dia. Requerer o que é dele já. O salmista falou hoje, através da boca do nosso pastor, que tudo é dele. O que é que nós estamos dando para ele? Não estamos dando nada, então estamos devolvendo. Quem somos nós para dar alguma coisa para o Senhor? Quem darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Você já pensou se a gente fosse colocar na moeda mesmo? Como é que a gente podia agradecer a Deus? Ou fazer? Que os irmãos possam trazer hoje. E aquele que Deus não tocou no seu coração, a questão do dízimo, da oferta, que o coração talvez não tenha trabalhado ainda, que Deus possa abrir o coração dos irmãos e saber que o Senhor é dono de tudo. Você não está dando nada, você está apenas devolvendo. Não precisa muito apelo, como o pastor já disse alguns cultos atrás. Talvez não teria necessidade de haver esse momento de oferta, porque fica parecendo que o Senhor está falando, ó, irmãos, pelo amor de Deus, traz alguma coisa, irmãos, ajuda aqui, ajuda ali. Quem somos nós? Quem é Deus? Deus é o supremo dono de todas as coisas. Vamos orar para que Deus possa abrir o coração daqueles que ainda não entenderam, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas se as pessoas não trazem ou não fazem, é porque não entendeu ainda a obra do Senhor. Que cada um possa dar lugar ao Senhor, deixar que o Senhor trabalhe no vosso coração. Esse vai ser o meu pedido no dia de hoje. Os irmãos se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. E logo após, traga seus dízimos, suas ofertas, segundo o que o Espírito Santo de Deus se propôs no coração nesta manhã. Deus e Pai Todo-Poderoso, na Tua presença estamos mais uma vez, Senhor, porque somos gratos, ó Pai. Nós deitamos e nos levantamos porque o fôlego de vida nos foi dado. E se nos foi dado, Senhor, o Senhor tem um propósito nesta manhã. Não só comigo, mas com todos os Teus servos e servas, ó Pai querido, que possam estar ouvindo esta palavra nesta manhã, Senhor. Que possam estar ouvindo esta oração. Peço a Ti somente uma coisa, Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada serva Tua, Senhor, para que possa entender que o Senhor é dono de todas as coisas e que somente do Senhor é a honra e a glória para todos sempre, e que cada um possa devolver a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito de benefício para nós. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vir ofertar. Tudo que existe
Hoje eu quero dar continuidade à mensagem que nós iniciamos, né? Há 2 domingos atrás, domingo retrasado, a gente começou a falar sobre a questão do Sermão do Monte, sobre Jesus sendo o caminho, né? E o caminho de Jesus sendo provado pelo Pai, que deu a permissão ao inimigo para levá-lo ao deserto, para que ele fosse tentado, e ele permaneceu firme nas suas convicções e naquele que o enviou a este mundo. E à medida que Jesus tem encontro com as pessoas não continuam da mesma forma. Todas as pessoas que têm um encontro real e verdadeiro com Jesus, elas não saem da mesma forma como elas estavam. Elas sofrem uma transformação. E na semana passada nós começamos a falar a respeito das bem-aventuranças, que na realidade nós muitas vezes entendemos a bem-aventurança como um sentimento de felicidade, mas Jesus não está falando de sentimento. Jesus está falando de uma transformação do caráter de pessoas, homens e mulheres, que estão se tornando cidadãos do reino dos céus. E à medida que esses cidadãos do reino dos céus começam a caminhar com Jesus, que é o caminho, nós chamamos esse caminho do caminho do peregrino. Todos aqueles cidadãos do reino que estão no caminho de Jesus são considerados peregrinos. O peregrino é aquele que não é daquele lugar onde ele está, mas ele está de passagem. O peregrino não é alguém que busca riquezas para se estabelecer em um determinado lugar, porque ele está ali só de passagem. E à medida que ele vai passando pelos lugares, ele vai mostrando aquilo que realmente importa, que não é construir reinos neste mundo, não é viver uma vida preocupada em construir impérios, em estabelecer casa, em adquirir carros, em ter mais e mais bens, em ser pessoas ricas ou poderosas. Esse não é o foco do caminho do peregrino. O caminho do peregrino é aquele caminho de alguém que está na caminhada. O próprio Jesus nos mostra isso, quando ele diz que o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a cabeça, porque ele não tinha nada que realmente fosse seu nesta terra, neste mundo. Ele estava de passagem, e na passagem dele aqui, ele estabelece um caminho de volta para o Pai. E aqueles que pegam esse caminho de volta para o Pai, precisam também mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a forma de agir. E para que isso aconteça, Jesus começa a nos dar instruções de como que essa transformação ocorre. Ele fala sobre o pobre de espírito, que é aquele que reconhece que não pode se salvar. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas todo o ouro do mundo não vai comprar a salvação dele. Todo o dinheiro do mundo não vai dar 1 segundo a mais de vida para ele. Ou seja, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então, quando nós entendemos que somos pobres de espírito, que não podemos salvar a nós mesmos, e entendemos que sem o Senhor nós não somos e não temos e não podemos fazer nada, nós choramos. Nós somos levados às lágrimas. E a tristeza que provém de Deus, ela gera em nós salvação. E à medida que nós entendemos isso, nós choramos pela nossa miséria e pela miséria do outro, por não poder nos salvar e não termos condição de salvar pessoas que nós amamos, né? Eu, por exemplo, não tenho como salvar os meus filhos. Eu posso mostrar o caminho, eu posso ensiná-los, eu posso discipular eles, eu posso levá-los até aquele que é a porta. Mas quem escolhe entrar são eles. E assim é conosco. Né? Nós vezes, mas meu filho, nenhum de nós pode salvar ninguém, nem a nós mesmos, quanto mais o outro, né? E é esse o choro do pobre de espírito, que ele não consegue salvar a si mesmo e nem aqueles que ele ama.
E isso aperta o nosso coração, nos dá uma tristeza, principalmente se nós estamos no caminho como peregrinos e alguém que amamos não está. Como imaginar que esta pessoa que dividiu às vezes uma vida comigo não está no caminho do peregrino? Como imaginar esta pessoa vivendo a perdição, a eternidade na perdição? E muitas vezes nos culpamos por essas pessoas, mas a realidade é que nós temos o compromisso de apresentar Jesus, de mostrar quem Jesus é, mas a decisão de desenvolver uma vida de intimidade com Jesus é de cada um, é a busca individual de cada um, e por isso nós choramos. E quanto mais nós choramos, mais o nosso coração é quebrantado, e o Senhor não despreza um coração quebrantado. E à medida que o nosso coração vai sendo quebrantado, Ele nos dá um novo coração. E Ele coloca dentro de nós um novo Espírito, o Espírito Santo, que nos ensina a sermos mansos e humildes, a não sermos mais pessoas tão arrogantes como éramos, autossuficientes, achando que nós podemos, nós temos. Não podemos, não temos e não somos sem Jesus. E essa humildade que o Senhor mesmo nos ensina, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Quebra em nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vai nos ensinando a ter mais paciência com o outro, a aprender que o outro tem o tempo dele, assim como nós demoramos um tempo até termos o encontro com Jesus, até termos a venda dos olhos retirados, o ouvido aberto e o coração quebrantado, o outro também tem que ter o seu tempo. Cada coisa tem o tempo determinado debaixo do sol. E nós precisamos, como aprendemos com Jesus, a sermos mansos e humildes, a não condenar aquele que Jesus não condena, porque Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. E nós, como igreja, somos chamados a isso, a mostrar Jesus e conduzir as pessoas até Jesus. E aqueles que não conseguem vir até Jesus, nós somos o instrumento que vai levar Jesus até essas pessoas. Sejam um vizinho que nunca frequentou uma igreja, seja alguém que está num leito de hospital em que nós vamos fazer uma visita, e ali tem a pessoa que nós vamos visitar, e muitas vezes tem pessoas ao lado, tem enfermeiros, tem médicos que passam por ali naquele momento, e são oportunidades que nós temos de levar Jesus a essas pessoas. E à medida que nós nos tornamos mansos e humildes como Jesus nos ensina, nós temos tanta fome e sede de justiça, porque nós começamos a enxergar as injustiças do mundo. Poucas pessoas têm a riqueza praticamente que do mundo inteiro, e a maior parte das pessoas vive na miséria. Famílias morando embaixo das pontes, passando fome, frio, pessoas que roubam para comer, enquanto outras roubam para alimentar cada vez mais os seus luxos e prazeres, injustiça social, doenças emocionais, mentais, que afligem cada um de nós. E nós que temos essa fome e essa sede de justiça, o Senhor diz que vai haver um momento que nós seremos satisfeitos na volta de Jesus. Por isso que esses peregrinos que caminham para o reino dos céus, eles buscam em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, porque o Senhor sabe qual é a sua necessidade. O Senhor sabe daquilo que você realmente precisa, porque as nossas orações, muitas vezes, nós pedimos coisas que a gente não precisa. A gente quer, mas a gente realmente não necessita daquilo. O Senhor sabe daquilo que realmente é necessidade nossa. E Ele não permite muitas vezes que nós venhamos a passar por essas necessidades. O
próprio Davi diz que já foi moço e hoje velho, mas nunca viu o justo mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua necessidade. E aí quando nós lemos o texto, né, quando damos continuidade, ele vai falar dos misericordiosos. Né? Hoje a gente vai dos misericordiosos para frente. Porque cada uma dessas características, como já falamos, não é para cada um. Mas todos nós, como cidadãos do reino, precisamos buscar todas essas características que Jesus vem falando para nós. Todos precisamos buscar sermos pobres de espírito, todos precisamos buscar o choro, mas o choro pela perdição, por não poder nos salvar e nem salvar os outros. O choro que se derrama no altar do Senhor. Todos nós precisamos buscar aprender com Jesus a mansidão e a humildade. Todos nós precisamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Todos nós precisamos buscar sermos misericordiosos em nossos relacionamentos, porque até essa parte, quando ele diz sobre ter fome e sede de justiça, Jesus está falando de questões espirituais, é uma progressão espiritual que vai acontecendo em nós, e para acontecer através de nós, é a manifestação da misericórdia, é a manifestação dos puros de coração, é a manifestação dos pacificadores, é a manifestação daqueles que são perseguidos. Agora ele vai começar a falar dos relacionamentos. Uma vez que nós já fomos quebrantados por sermos pobres de espírito, chorarmos, por aprender a mansidão, aprender com o Espírito Santo o domínio próprio, e isso causa em nós uma fome e uma sede de justiça, que deve ser buscado do reino dos céus, porque a justiça dos homens é algo injusto. Desde o Antigo Testamento já se dizia que o pobre era vendido por um par de sandálias. E então agora ele fala para nós que os bem-aventurados, os peregrinos que vão tendo uma transformação no seu caráter, são aquelas pessoas que buscam ter relacionamentos de misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque vão também alcançar a misericórdia, vão obter misericórdia. A misericórdia, irmãos, é a miséria do outro que dói no meu coração. É a miséria que eu enxergo em mim mesmo que afeta a minha alma. Miséria e cardia, misericórdia. É a misericórdia, a miséria que afeta o coração. É a sensibilidade que nós temos pela dor do outro. É a mesma coisa quando Jesus, lá no capítulo 9 de Mateus, ele olha os povos, olha as multidões como ovelhas sem pastor, perdidas, desorientadas, sem esperança. A misericórdia, ela toca a nossa alma. A misericórdia é a dor que o outro sente, que dói no meu coração, no meu peito. E não é uma dor apenas que me faz dizer, eu entendo a sua dor, eu sei que você está sofrendo, mas que Deus te abençoe. Não, é uma dor que me leva a ter uma ação, que me move na direção do outro. É um fruto de uma vida de intimidade com Deus que escandaliza aqueles que se dizem bons e justos. Tem muita gente, irmãos, que se diz boa e justa. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa justa, mas não levanta uma palha para ajudar alguém necessitado. Não faz nada para ajudar aquele que está sofrendo, para aquele que está sentindo uma dor que consome a sua alma. São apenas palavras, sem ação. Os misericordiosos são exatamente essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Assim como aquela mulher que foi pega em adultério, lá em João, acho que no capítulo 8, se não me engano, os homens trouxeram ela para que ela fosse condenada, julgada, apedrejada e morta ali mesmo.
Mas Jesus nos diz, olha, quem de nós aqui nunca pecou? Quem aqui não tem pecados, que atire então a primeira pedra, já que você é tão bom e justo. Nenhuma das pessoas tiveram a coragem de lançar a primeira pedra, porque todos estavam em pecado. E a mulher ficou surpreendida, mas ninguém saiu. E Jesus pergunta, onde é que estão os teus acusadores? Senhor, todos se foram, nenhum ficou. Ninguém ficou para me acusar. E Jesus diz, eu também não estou aqui para te acusar. Vá e não peques mais. Jesus estendeu a misericórdia àquela mulher. Jesus não a condenou, Jesus não a julgou, mas Jesus estendeu a misericórdia e deu uma segunda chance para ela. Aquela mulher que falamos na semana passada, que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, foi julgada pelo dono da casa, mas Jesus não a julgou. Jesus falou, olha, ela foi muito perdoada, por isso o amor dela é tão generoso. Todo aquele que é muito perdoado ama muito. Agora, quem entende que foi pouco perdoado também tem pouco amor para dar. Quem é que de repente entende-se como pouco perdoado? Aquele que se acha bom e justo. Eu vou à igreja todos os domingos. Eu sou batizado, eu sou crente, então eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa justa. Eu vivo uma vida assim, assim, assim. Aí é que mora o grande problema, meus irmãos. Né? Nós, pelo fato da gente viver uma vida religiosa, a gente se acha bom e justo. O próprio Jesus nos diz que bom é apenas aquele que está nos céus. Onde é que está a nossa bondade? Só porque a gente faz o que deveria ser feito? Jesus fala que se você faz aquilo que todo mundo faz, que honra tem nisso? Que glórias que tem nisso? Não tem glória nenhuma nisso. Hoje, quando alguém encontra de repente uma carteira cheia de dinheiro e devolve, né? As pessoas, nossa, aí o cara é entrevistado, né? Ou que você encontrou, né, a carteira cheia de... e devolveu todo o dinheiro, a carteira tal, se preocupou em devolver para a pessoa? Eu fiz. Nossa, mas, né? E aí exaltam o cara. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos não tem essa prática. Quando Jesus nos fala sobre ser misericordioso, ele fala da lei da semeadura. Se você planta misericórdia, você vai colher misericórdia. Não é isso que ele diz? Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque também vão obter misericórdia. A régua com que você julga o outro é a mesma régua com a qual você também será julgado. Se você entende que Jesus te perdoou, você também deve perdoar os outros. Agora, se você não perdoa, se você é alguém que gosta de carregar uma sacola cheia de coisas ruins, pensamento, porque fulano me falou tal coisa, não perdoo. Porque a Zilda não fez aquilo que eu mandei ela fazer, não vou perdoar a Zilda. O Cândido não teve no aniversário da igreja, também não vou perdoar o Cândido. Né? E aí você vai acumulando as coisas, né? Aí você pega, não, porque a Lucimar hoje, né, não falou muito bem comigo, fiquei chateado, então também não vou perdoar. Sabe essas coisas, irmãos? A gente vai acumulando no coração coisas tão pequenas. E à medida que essas coisas pequenas vão se juntando no nosso coração, elas se tornam coisas grandes. E isso vai criando em nós raiz de amargura. Vai criando em nós, sabe a gente vai se tornando o tipo de pessoa que ninguém gosta de ficar perto. Por quê? Porque está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre azedo. Tudo que vai fazer, faz com reclamação. Tudo que é colocado nas mãos para fazer, que Deus dá a oportunidade da pessoa fazer, faz murmurando, faz reclamando, porque é pesado, porque é ruim, porque não sei o quê.
E a gente se acostuma muitas vezes em viver dessa forma. Isso nos torna pessoas intragáveis. Nos torna pessoas difíceis de conviver. E é a semeadura, aquilo que você vai semeando é o que você vai colhendo. Todos nós somos assim. E eu dei exemplo aqui de igreja, mas quantos de nós aqui não temos problemas em família? Né? Porque o pai falou um não para o filho, aí o filho começou a ter o rancor do pai. Porque a mãe também falou não, e o filho começa a ter rancor. A gente precisa ensinar esses filhos a perdoarem. Por quê? Porque eles também são perdoados todos os dias pelo Senhor. Casamento é um terreno fértil para ferir. Quantas palavras, quantas atitudes, quantas coisas a gente não tem a oportunidade para ferir o outro? A gente tem que pensar nas palavras que a gente fala, nas atitudes que a gente tem, nos comportamentos, e a gente, querendo ou não, irmãos, a gente vai ferir um ao outro. Em um momento ou outro a gente vai acabar ferindo pessoas que nós amamos, e a gente precisa aprender a falar, olha, me perdoa. Eu falei, eu fiz, eu deixei de fazer alguma coisa que era importante. E isso eu sei que feriu você, que machucou você. Por isso eu te peço perdão. Isso faz o relacionamento se fortalecer. Por quê? Porque eu não me coloco na posição de juiz de ninguém. Eu entendo que assim como o outro falha comigo, eu também falho com ele. Assim como eu sou perdoado, eu também tenho que estender o perdão ao outro. Assim como eu sou amado, eu também preciso estender esse amor ao outro. É isso que Jesus está dizendo aqui. O caráter das pessoas que estão como peregrinos no caminho para o reino do céu são pessoas que entendem que aquilo que elas vão plantando, enquanto vão no caminho, elas também vão colher. Não adianta você querer ser uma pessoa agressiva com os outros e querer que as pessoas te tratem bem, com palavras doces, não. Se você é bruto nas suas palavras, as outras pessoas vão te tratar com brutalidade, porque é essa linguagem que você entende. Agora, quando a sua linguagem é uma linguagem de acolhimento, de cuidado, de amor, são essas também as palavras que você vai colher. Por quê? Porque assim como você trata bem as pessoas, elas também vão querer te tratar bem. Assim como nós muitas vezes somos atenciosos com alguém, as pessoas também vão querer ser atenciosas conosco. E não é nenhuma questão de fazer para receber de volta. É uma consequência natural. Se você planta um pé de laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher banana, né? Porque foi a semente que foi plantada. E à medida que nós vamos caminhando, nós temos que tomar cuidado exatamente com essas sementes. Porque a palavra fala que são bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Esses peregrinos que estão no caminho, eles agem com misericórdia e eles precisam olhar para dentro de si. Tomar cuidado com as sementes que são jogadas também nele. Porque em todos os lugares nós influenciamos ou somos influenciados. Assim como nós plantamos sementes no coração de alguém, outras pessoas também plantam sementes em nós. E nem toda semente que as pessoas plantam no nosso coração são sementes boas. Às vezes você trata alguém bem, mas a pessoa te trata mal. E essa pode ser uma semente que, usada pelo inimigo, ou pela sua própria carne, pode te levar a dizer, bem, já que o fulano me tratou mal, eu vou tratar ele mal também. Já que o Antônio foi grosso comigo, eu vou ser grosso com ele também. Já que as coisas não funcionam como eu gostaria, então eu também agora vou ser desse jeito, não vou ser mais bonzinho não. Né? Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas não sou trouxa. Depende. Se você acha que não ser trouxa é tratar mal aquele que te trata mal, você é um trouxa. Pelo menos aos olhos do reino. Porque a palavra nos orienta que nós devemos tratar bem a todas as pessoas.
Porque a bondade é uma arma que o Senhor nos dá. A maldade, ela já está em nós. E ela só precisa de uma oportunidade para ser colocada em prática. Mas quando nós estamos no caminho do peregrino, o Senhor nos dá novas armas. E nesse caminho nós temos um novo coração, nós somos novas criaturas, nós somos pessoas que antes respondiam de bate-pronto, sem nem pensar, já toma, bateu, levou, né? Não, agora a gente, a palavra me fala que eu tenho que ser pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para me irar. Antigamente eu me irava primeiro, soltava o vocabulário inteiro e depois de matar o outro, aí eu pensava se eu queria ouvir alguma coisa. Os gritos de agonia da pessoa talvez, né? Mas os peregrinos, aqueles que estão no caminho do reino dos céus, são pessoas que tomam cuidado com aquilo que ouvem. Nem tudo que a gente ouve é bom, irmão. Músicas que nós ouvimos, nem todas as músicas que a gente ouve são boas. Nem todas as palavras que as pessoas falam para nós são palavras boas. E tudo isso tem um destino, o nosso coração, o nosso interior. Nem tudo que a gente vê é bom. E nem tudo que a gente deixa de ver também é uma boa atitude. Porque às vezes a gente vê alguém necessitado e desvia o olhar. Por quê? Eu não quero ver a miséria do outro. Não. A miséria do outro precisa doer no seu coração. Porque o outro é um ser humano como eu e como você. Hoje ele está nessa situação. Amanhã pode ser você. E como é que você gostaria que agissem quando você estivesse de repente numa situação dessa? O puro de coração, irmãos, é aquele que permite que Deus adentre o seu coração, mesmo diante de toda sujeira, mesmo diante de toda bagunça que tem dentro da gente. A gente convida Jesus para entrar. Muitas vezes a gente pede até perdão para Jesus. Senhor, perdoa, porque está uma bagunça aqui dentro. Tem coisas que as pessoas me disseram que eu tenho guardado. Tem coisas que eu ando vendo que eu não deveria ver. Tem atitudes que eu tive com pessoas que eu não deveria ter tido. Eu agi de forma errada, eu tive atitudes que não condizem com peregrinos que estão no caminho da transformação. Mas o Senhor pode entrar, porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. E se existe alguma esperança para mim, essa esperança está no Senhor. Se existe a possibilidade de aqui dentro ser limpo, é só o Senhor que pode fazer isso. Porque o Senhor tem um Espírito que é santo. E esse Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos limpa todos os dias. O Senhor, e só o Senhor, tem uma palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas para isso eu tenho que estar próximo do Senhor. Para essa pureza de coração acontecer, eu preciso me colocar na presença do Senhor constantemente. E à medida que o meu coração vai sendo limpo das espertezas do mundo, das palavras que não deveriam, que eu ouvi, das coisas que eu não deveria ter visto, à medida que o meu coração vai sendo limpo, eu vou conseguindo ver o Senhor. A grande transformação acontece quando os nossos olhos são abertos. Não foi isso que aconteceu no caminho de Emaús? Não foi isso que aconteceu no caminho do filho pródigo? Ele foi até onde ele achou que ele conseguiria ir. Enquanto ele teve forças para lutar, ele foi. Quando ele não teve mais, os olhos dele foram abertos e ele conseguiu enxergar a sua miséria. Todas as coisas ruins que ele tinha feito ao pai, ao irmão, à família, à comunidade, as pessoas que ele deixou para trás em busca de poder, sucesso, fama. E agora ele não tinha nada, ele estava num chiqueiro com porcos. E aí os olhos dele são abertos. E aí a transformação acontece.
Quando a pureza de coração acontece, é quando os nossos olhos são abertos e nós vemos que dentro de nós existe o quê? Escuridão, trevas. Muitos de nós carregamos muitas e muitas trevas e escuridão no nosso coração. E não nos damos conta disso, porque nós achamos que somos bons, achamos que somos justos. Mas na maior parte das vezes nós estamos cheios de trevas. E só quando os nossos olhos são abertos é que nós enxergamos dentro e olhamos falando, nossa, não dá para ver nada, está tudo escuro. Senhor, adentra a escuridão do meu coração e traz luz para que haja ordem, para que haja transformação, para que haja mudança. E o Senhor adentrando, Ele traz luz, e quando o nosso interior é iluminado, os nossos olhos brilham. Nós temos alegria em fazer as coisas para o Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que estamos manifestando o reino de Deus. Em amor, em graça, em misericórdia. E isso nos permite ver Deus na face do outro. Ver Deus em pessoas que de repente você olha o mendigo, mas esse mendigo você vê a face de Deus. Te levando a ser misericordioso. Te mostrando que você precisa ter misericórdia com aquele que não tem nada para te oferecer. Por quê? Porque você e eu, nós não temos nada a oferecer ao Senhor. E Ele foi misericordioso conosco. Ele limpou a nossa sujeira. Ele trouxe luz aonde existia trevas. Ele nos chamou de filhos e filhas e nos disse que nós somos amados. E à medida que isso acontece conosco, nós também somos levados a amar o outro como nós fomos amados pelo próprio Deus. E esse amor nos ensina a sermos pacificadores, porque os filhos de Deus, as filhas de Deus, nós somos conhecidos como pessoas de paz. Todos nós somos pessoas que a própria palavra nos orienta, olha, você não deve ficar dando ouvidos a conversas tolas, a conversas que não levam a lugar nenhum, a conversas maliciosas. Você não deve se sentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos perder o nosso tempo criticando ou acusando alguém porque fez ou deixou de fazer alguma coisa, principalmente se essa pessoa não está presente para se defender. O próprio Paulo orienta a Timóteo, olha, não dê ouvidos a conversas tolas que só vão causar conflito, discórdia e separação. Nós somos chamados para sermos pessoas de paz, pessoas que estabelecem, que vivem e estabelecem paz aonde nós estejamos. E isso passa principalmente pelo nosso lar. O nosso lar precisa ser um lugar de paz. Porque a gente passa às vezes o dia inteiro fora de casa, trabalhando, fazendo, acontecendo, estudando, se preparando para enfrentar as demandas do dia a dia. E aí quando a gente chega em casa, a gente tem que travar outra batalha, aí não funciona. Não, o nosso lar ele precisa ser um lugar de paz. Precisa haver amor nos nossos diálogos, entre os cônjuges, entre pais e filhos. Precisa haver compreensão, precisa haver o exercício do perdão, precisa haver o exercício do amor, que os laços de amor do Espírito Santo envolvam essas famílias, para que elas sejam fortalecidas no Senhor e na palavra do Senhor. Precisa haver o compartilhamento da palavra. Um lar onde Deus habita, não existe guerra. Nós somos pessoas de conflitos. O ser humano por si só é alguém que gosta de conflito. Por quê? Quando existem duas ou mais pessoas em um lugar, vai existir conflito porque existem interesses diferentes. Existem pessoas que pensam de forma diferente. Existem pessoas que têm as suas próprias vontades. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, nós nos víamos como inimigos de Deus. Porque Deus tem um plano para cada um de nós, mas nós temos os nossos próprios planos, os nossos próprios interesses e a nossa própria vontade.
Aí Jesus vem e fala assim: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Aquilo que alimenta a minha alma, aquilo que alimenta o meu ser, é fazer a vontade daquele que me enviou. Como assim? Mas e a sua vontade? A minha vontade e a dele é uma só. É o que Jesus nos ensina. Olha, a sua vontade e a do Pai precisa ser uma só. Muitas vezes nós vamos querer sair de determinadas circunstâncias e problemas para nos livrarmos de alguma dor ou sofrimento. Mas nós precisamos lembrar da oração de Jesus. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração mais poderosa que nós podemos fazer. Todos nós, irmãos, vivemos em conflito. Todos nós achamos muitas vezes que, principalmente no início, a gente se acha um inimigo de Deus. Nós não temos condição de ser inimigo de Deus. Se Deus tirar o ar que nós respiramos por alguns minutos, acabou. Se Deus não nos der disposição para levantar de manhã da cama, a gente não levanta. Se Ele não permitir que a gente abra os olhos de manhã, a gente dorme sono eterno. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos é para Ele, vem dEle e é por Ele. Como sermos pacificadores? O Senhor, Ele nos ensina como é que a gente faz para ser um pacificador. Lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 15, diz para nós que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Olha que coisa. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Aqueles que são puros de coração são aqueles que entenderam que quem julga entre mim e o outro? Cristo. A minha fome e a minha sede de justiça é da justiça do próprio Deus, e Cristo é o meu juiz. Cristo é o juiz do meu coração. E nós precisamos entender isso. Porque quando a gente pensa, mas fulano é bom, fulano... Não, você está vendo coisas externas. O puro de coração, ele é encontrado por Deus, porque Ele, o próprio Deus, quem vê o coração humano. E é esse Deus que vê se nesse coração humano existe um pacificador ou um encrenqueiro, um brigão, um resmungão. É o Senhor quem vê isso. Eu e você, nós vemos coisas externas. Nós vemos aquilo que o outro mostra para nós. Mas só o Senhor sabe o que realmente está no coração da outra pessoa. Tem vezes que Deus tira pessoas do nosso caminho. E a gente fica triste. Porque a gente não entende. Mas era assim, era assado, era não sei o quê. Deus conhece o coração dessa pessoa e sabe por que Ele tirou essa pessoa do seu caminho. Porque talvez essas pessoas sejam pedras de tropeço. Talvez sejam pessoas que estavam plantando no teu coração mais semente de amargura do que você plantando semente de vida no coração dela. E ao invés de você influenciá-la, você estava sendo mais influenciado. Por isso ele coloca para nós, olha, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Qual é a paz de Cristo? Onde é que nós temos paz com Deus? Na cruz. Que a cruz seja o lugar onde a gente coloque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Que a cruz seja o lugar onde a gente coloque a nossa vontade. Que a cruz seja o lugar onde o meu eu, o meu ego, seja crucificado. Porque quando isso acontecer, eu vou começar a viver os planos e os sonhos de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu lar. Mas não acha que isso vai ser fácil. Porque o Senhor também nos diz que bem-aventurados são aqueles que são o quê? Perseguidos. Os pacificadores são conhecidos como filhos de Deus, né? Assim como Cristo foi
a paz entre nós e Deus, e Cristo é Filho, todo aquele que se coloca como paz, um pacificador na relação com Deus, também se torna um filho de Deus. Quando nós entendemos que somos filhos e filhas amadas, e estabelecemos, e no que depende de nós, nós temos paz com todos e levamos a paz a todos os lugares onde nós estamos, nós também somos vistos como filhos de Deus. Porque Cristo veio ao mundo para trazer paz entre o ser humano e Deus. Só que teve um problema, né? Aqueles peregrinos também são bem-aventurados por serem perseguidos por causa da justiça. E deles é o reino dos céus. Se você é perseguido por causa de Jesus, por ser alguém que está denunciando o pecado, por ser alguém que proclama ao mundo que ele precisa de uma mudança, você é bem-aventurado, você está tendo o seu caráter formado. Porque essa é uma marca de todos aqueles que vieram antes de nós. Todos os profetas foram perseguidos. Em Hebreus 11 nós temos uma lista de homens, mulheres, de pessoas que estão ali, que em algum momento disseram que o mundo precisava ser transformado, precisava vir uma mudança. E eles foram perseguidos. Jesus veio ao mundo para mostrar como é ser um ser humano, que está de passagem neste mundo como um peregrino, mas que aqui vive para a glória de Deus, vive para fazer a vontade de Deus. E ele foi perseguido, ele foi insultado, ele foi injustiçado pela justiça desse mundo, ele foi caluniado, mas dele é o reino dos céus, porque a vida dele manifestou glória a Deus. Será que a nossa vida tem manifestado também glórias ao Deus Todo-Poderoso? Será que nós estamos sendo sal da terra e luz no mundo? Porque quando o sal perde o sabor, ele não serve mais para ser usado. Ele serve apenas para ser pisado pelos homens. E uma boa parte, quando Jesus usa essa parábola do sal, ele está falando do sal que vinha do Mar Morto, que ele vem misturado com muitas outras impurezas e torna o seu efeito quase que nulo. O sal que dá sabor, já não dá tanto sabor. O sal que preserva a podridão da carne, para que a carne não apodreça, já não funciona mais tanto. E aí esse sal que já não funciona, para dar sabor, para que as pessoas sintam o gosto da vida que Jesus dá pelo Evangelho da graça, e esse sal que já não preserva mais o poder da carne, mas deixa que a carne faça o que ela quer, ele já não serve mais para nada. Assim somos nós, quando nós somos mais influenciados do que influenciamos. Assim somos nós, quando a gente começa a se assentar na roda de escarnecedores. Assim somos nós, quando a gente começa a fazer de Jesus, ou fazer piadas de Jesus, nas rodinhas, falando o nome do Senhor em vão, reduzindo Jesus à nossa conversa afiada, ou fiada, sei lá, né? Nós perdemos o poder de preservação do Evangelho da vida, quando nos deixamos ser conduzidos e influenciados nos lugares onde nós estamos. Ah, porque fulano faz, eu também vou fazer. Como diria a boa frase das mães, né? Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não é porque as pessoas dizem que isso daí é certo que você também vai fazer. O que é que o reino diz? O que é que os peregrinos aprendem de Jesus? O que Jesus diz que é o certo? É isso que você deve buscar. Nós precisamos ser luz no mundo de trevas. Nós precisamos levar luz aonde as trevas estão reinando. A luz vem para iluminar, a luz vem para trazer às claras aquilo que está escondido, a luz vem para aquecer.
A luz vem para mostrar quem é quem no reino. Quem são bodes e quem são ovelhas. A luz tem esse poder. Mas quando dentro de nós existem trevas, nós não somos usados para iluminar. Quando nós permitimos que a luz que habita em nós vá se apagando aos poucos, porque a gente vai dando espaço para os desejos da nossa carne, nós vamos perdendo o efeito de iluminar, de mostrar, de aquecer. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Será que nós somos realmente peregrinos que estão caminhando para o reino? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Qual o caminho que a gente está trilhando? Que para o homem tem caminhos que parecem bons, mas que o seu fim conduzem à morte. É o Senhor quem prova os nossos caminhos. É Ele quem diz se esse caminho realmente bom ou não. É Ele quem vai dizer para nós, olha, tem aqui um caminho largo, que muita gente está entrando por ele. É um caminho fácil, é um caminho gostoso, é um caminho prazeroso. Mas se você quiser vir após mim, neste caminho que é estreito, negue-se a si mesmo. Acolha o seu sofrimento diariamente, por causa da justiça. E siga-me. E no final, você vai ver que todo o sofrimento, toda a dor, toda a agonia, toda a perseguição, valeu a pena. Não desista do caminho porque as coisas estão difíceis. Nós ainda estamos no caminho. Não abandone a caminhada porque você está cansado. Porque o Senhor diz, aquele que está cansado, vem a mim que eu vou te dar descanso. Eu vou dar refrigério para a sua alma. Eu vou renovar a sua esperança. Mas não desista da caminhada, continua firme. Você está reclamando? Para de reclamar e começa a agradecer que você vai ver que as coisas vão mudar. Para de murmurar e começa a louvar. Na hora que você começar a murmurar, começa a cantar ao Senhor, começa a louvar Ele. Você vai reclamar, Senhor, eu não quero olhar para isso ou para isso, eu quero olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da minha fé. E no Senhor eu sei que eu encontro satisfação para a minha alma. Toma cuidado com o que você ouve, com o que você vê e com o que você fala. Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. A gente vai estar falando do que está aqui dentro. E nós, como peregrinos nessa caminhada, o Senhor nos chama para uma vida de transformação, de mudança. Como foi cantado aqui, né? De dentro para fora. Transforma o meu ser. De dentro para fora. A mudança não vai acontecer de fora para dentro. É de dentro para fora. É uma transformação que o próprio Espírito vai fazendo na gente. Mas para isso a gente precisa permanecer. Permanecer em Cristo para que Ele permaneça em nós. Permanecer no caminho e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas manter os olhos firmes no alvo, no autor e consumador da nossa fé. E entender que nos dias em que o coração aperta, em que a angústia vem, você pode chorar, porque aquele que chora vai ser consolado, vai ser acolhido. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo em todos esses momentos. Nas madrugadas onde você não dorme por preocupação, o Senhor é contigo, porque é promessa dele, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Ele está conosco, nos fortalecendo, o Espírito Santo está conosco, traduzindo as nossas dores e sofrimentos para o Pai, que age poderosamente em nós e através de nós, não para a nossa glória, mas para a glória do nome dEle. Quem é você? Um peregrino no caminho do Senhor? Ou alguém que está buscando viver os seus próprios sonhos nessa terra, neste mundo?
Você está vivendo os sonhos e os planos do Senhor? Você está buscando o reino dos céus em primeiro lugar? Ou está construindo o seu próprio reino aqui? Só você e Deus pode responder isso. Porque é algo íntimo. A transformação que Deus quer fazer em nós é algo íntimo. Eu não posso transformar você, mas eu posso orar para aquele que pode. Eu posso levar o seu nome, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pensar ou imaginar para você. E você também pode fazer a mesma coisa. Por isso nós abrimos espaços de oração, irmãos. Porque são nesses espaços que a gente pode vir orar por nós mesmos e também pelo outro. Nós podemos chorar aos pés do Senhor e aprender desse Deus que é manso e humilde. Agindo com misericórdia, nós também vamos alcançar a misericórdia. Limpando o nosso coração pelo poder do Espírito Santo, nós veremos a face do Pai. Estabelecendo paz nos lugares onde nós caminhamos, nós seremos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. E as perseguições que vão ser impostas a nós, não se assuste. Essas perseguições fazem parte da caminhada. Essas perseguições só dizem que nós estamos numa outra fase da nossa vida, onde nós somos direcionados por aquilo que Deus quer para nós, e não mais pelo que o mundo dita que é bom ou ruim, porque a nossa vida está nas mãos de um Deus que é todo poderoso. Por isso eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Eu quero te louvar. Eu quero adorar o Senhor por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e faz em mim, em nós e através de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo em nossos corações, nos levando a uma transformação, Pai. E à medida que Ele fala conosco, Ele traz das profundezas do nosso ser, Deus, sujeiras, coisas ruins que estavam ali, que precisam ser colocadas para fora, porque podem nos fazer muito mal. Ô Senhor, que essa caminhada seja muito, mas muito mais que apenas conflitos momentâneos, mas que seja o estabelecimento de uma paz eterna em nós, ó Deus. Que nós possamos aprender a viver os conflitos do dia a dia com o estabelecimento da paz que começa dentro de nós, Deus. Às vezes nós estamos em tantas coisas, Pai, rodeados por tanta confusão, tanta gritaria, tanto caos, que tenta adentrar o nosso coração. Mas nessas horas que nós possamos entender que o nosso coração já está habitado pelo Espírito Santo, está produzindo paz dentro de nós. E essa paz que está dentro de nós tem o poder de transformar o nosso contexto, tem o poder de transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, pelas palavras que nós vamos compartilhar, pelo acolhimento que nós podemos dar, pelo abraço, pelas atitudes que nós podemos ter, que todas possam manifestar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que possamos, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor já tem plantado dentro de nós. Vida, amor, misericórdia, paz, justiça, mansidão, domínio próprio, alegria. Que a alegria do Senhor, Deus, contagie o nosso coração e o coração daqueles que estão ao nosso redor. E que tudo isso, Senhor, traga glórias ao Teu santo nome. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja hoje e sempre sobre a Tua igreja, aqui e espalhada pela face da terra. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus. E tenham uma semana debaixo da poderosa mão do Senhor.